Existem pessoas que têm muita dificuldade em sair do lado racional, do lado analítico e ir pro lado emocional nas relações. Pessoas que se sentem muito travadas na hora de expor afeto, na hora de expor suas vulnerabilidades, de se relacionar com seus parceiros, com a sua família. Pessoas que têm muito lado racional e quando vão se relacionar, não sabem o que fazer. Se você sente que na hora de se expressar com seu parceiro, com sua família, você sente que você é muito travado emocionalmente, que você não consegue se expressar da forma que você queria, fica aqui comigo que esse vídeo pode te ajudar. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Não é à toa que o nosso lado analítico está o tempo todo entrando na hora que a gente tem que se relacionar com o nosso parceiro, com a nossa família, em que a gente tem que pôr o coração na frente. O tempo todo o nosso lado julgador, o nosso lado que analisa, que cria padrões, que põe coisas em caixinhas, ele está sendo estimulado pela sociedade. Então a gente vai para um local, a gente já começa a julgar as pessoas, a gente olha a roupa, olha a forma como essas pessoas se comportam, olha as ações delas, já começa a padronizar na nossa cabeça, a criar estereótipos. Então a gente olha aquelas pessoas no trabalho, a gente já tem uma ideia fixa de quem elas são, a gente olha para as coisas e a gente já vê a utilidade delas. A gente está o tempo todo usando nossa mente analítica. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai viver a vida, né, ir para a vida, a gente usa muito essa mente analítica. Só que o problema acontece quando a gente não consegue se desvincular dessa mente analítica. Que a gente vai para as relações, que a gente vai se relacionar com outras pessoas, e aí fica difícil porque o tempo todo as nossas regrinhas, o nosso lado de que quer pôr regrinhas, de que quer pôr padrões, de que quer criar estereótipos, entra na frente. E aí quando a gente vai querer expressar o nosso afeto para os nossos afins, esse afeto ele é travado porque o tempo todo a nossa mente entra na frente. A gente aprende primeiro um jeito que é aceitável de amar, um jeito em que as relações são formatadas, o jeito que é certo, que é aceito pela sociedade, e então a gente depois pega essas regrinhas e usa para a sociedade. Então, ao contrário da gente descobrir primeiro como que a gente ama, amando primeiro, a gente primeiro quer descobrir como que é o jeito aceito de amar, para então a gente poder amar. E na verdade isso é uma visão equivocada, porque a sociedade ela adora criar regrinhas, o tempo todo ela cria regras sobre as coisas. Até porque algumas regras são até necessárias, porque são tantas pessoas de níveis tão diferentes de consciência que não daria para todo mundo viver amorosamente ou harmoniosamente sem essas regras. Mas quando a gente está falando de intimidade, quando a gente está falando de se relacionar com o nosso parceiro, com o namorado, namorada nossa, o nosso marido ou nossa esposa, quando a gente fala de se relacionar com os nossos filhos, talvez com os nossos amigos, com a nossa família, é importante que a gente saiba tirar todas essas regrinhas que o social fala pra gente que a gente deveria seguir. Então é muito comum a gente ver pessoas que quando vão se relacionar, elas acabam fazendo sempre as mesmas coisas. Então, por exemplo, faz carinho sempre da mesma forma, fazem amor sempre da mesma forma, sempre seguindo protocolos, seguindo regrinhas, porque são pessoas que aprenderam a fazer uma performance, que aprenderam a seguir protocolos e não aprenderam nada sobre afeto. Então quando elas vão para a relação que elas têm que usar, né, esse afeto, que elas têm que dar carinho para outra pessoa, elas só sabem fazer isso aqui na cabeça delas. Então o tempo todo elas têm que ficar seguindo um protocolo. Então ela pensa, eu tenho que fazer o carinho de um jeito certinho aqui, de um jeito tal, num lugar tal, não posso fazer carinho aqui. Eu tenho que começar fazendo isso aqui, fazendo carinho ou beijando de uma certa forma para a pessoa poder fazer isso em mim também, para a gente poder passar para o segundo passo, que aí eu faço isso e a pessoa faz aquilo, como se o afeto ele fosse um planozinho, como se as relações fossem planos onde a gente segue A, B, C, e aí a gente chega na conclusão. Quando a gente fala de afeto, gente, a gente está falando de uma coisa que deveria ser espontânea. E quando a gente está seguindo protocolos, fazendo sempre a mesma coisa,
a gente tá fazendo nada de espontâneo, a gente tá fazendo uma coisa que é mecânica, que é automática. E quando a gente fala de relações, se o outro ele não tá presente, se o outro ele não tá trazendo o afeto dele espontaneamente, a relação ela não consegue progredir na intimidade. Então, por exemplo, é como se a gente tivesse ali com o nosso parceiro ou parceira e a gente quisesse fazer um cafuné nessa pessoa, fazer um carinho nessa pessoa, né? E aí a gente sempre foi ensinado que a gente tem que fazer cafuné de um jeito em um certo local. Só que a gente tá sentindo que a gente quer fazer cafuné de um outro jeito. Só que não, o que tá na nossa cabeça é que a gente só pode fazer daquele jeito. E aí tem pessoas que estão tão conectadas com a mente que elas não conseguem se libertar disso, desses protocolos, dessas regrinhas, e elas não conseguem fazer uma coisa diferente do que ela foi ensinada. Então aí ela prefere fazer o cafuné, que ela já está acostumada, do jeito que ela já está acostumada, ela não quer testar uma coisa nova, porque ela foi ensinada que só aquele jeito que ela foi ensinada é o certo. Então até mesmo, por exemplo, na hora das relações mais íntimas, né? Eu não vou falar aqui o termo pra ficar um vídeo mais light, mas tipo assim, na hora de fazer amor, de ter uma relação mais íntima, principalmente as mulheres têm um peso muito grande, porque em vídeos adultos, né, é muito ensinado a performance, até porque são atrizes e atores fazendo uma performance ali. Só que acaba que a gente vai recebendo esse lixo todo. E tem gente que realmente acredita que tudo o que acontece ali é de verdade. Então, é um peso muito grande às vezes nas mulheres, que as mulheres têm que ficar performando o tempo todo, fazendo caras e bocas. E às vezes aquilo que tá aparecendo ali naquele vídeo não é o que ela tá sentindo de fazer naquele momento. Não é o que ela tá mais confortável de fazer. Então, às vezes, é uma pressão muito grande que as mulheres talvez façam consigo mesmas e que os parceiros façam com elas. E vice-versa, também acontece isso com os homens. Sempre quando a gente fala de regras, a gente está pondo um peso naquela questão. Então, quando a gente fala de regras, de como se comportar, como fazer carinho, como trocar afeto, a gente está falando de tudo, menos afeto. Então a gente está jogando um peso muito grande nessas pessoas. Porque se você estiver lá se relacionando com seu parceiro ou parceira e você quiser fazer uma coisa, acariciar de uma forma, fazer uma coisa que você se sinta mais confortável de fazer, você não vai se permitir, porque tem todo aquele peso do que você deve fazer. Porque sua mãezinha falou que você deveria fazer daquele jeito, porque seu pai falou que pessoas decentes faziam daquele jeito, porque sua tiazinha falou que quem faz isso numa relação, é promíscuo, é de pouco caráter. Então aí todas essas regrinhas a gente vai somatizando no nosso corpo. O Arlie Cravo, ele tem um vídeo que ele fala sobre isso, que fala muito bem disso, que algumas informações que a gente vai recebendo ficam gravadas no corpo. E aí quando a gente vai ter essas relações, né, que a gente vai fazer amor, que a gente vai ter relações, essas coisas ficam gravadas no nosso corpo. E às vezes, durante essas relações, acaba vindo algumas dessas palavras no nosso imaginário, acaba vindo algumas frases, algumas expressões que às vezes nossa mãe falou, nosso pai falou, nossa tia falou, ou amigos falaram, ou a gente ouviu por aí na televisão, na mídia. E aí é uma ordem que é repressora. Então às vezes ali você tá se soltando, você tá expressando seu afeto e vem aquela voz que pum, te trava. É a voz da sua mãe, do seu pai, é repressora, uma voz repressora que fala que não, você não pode agir desse jeito, você não pode se soltar desse jeito, você não pode ser oferecido ou oferecida. O tempo todo a gente vem trazendo essas vozes para nossas relações, porque a gente não sabe se desvincular da mente, porque esse é o trabalho da nossa mente, é ficar julgando, criando regras, criando padrões. O nosso lado racional, ele trabalha muito bem quando ele tem que lidar com coisas analíticas, coisas que ele tem que ficar comparando, com coisas cartesianas, certinhas, lineares. Só que quando a gente fala de pessoas e de afeto, a mente ela tem que ficar de lado, pra gente poder botar o nosso afeto e o nosso sentimental na jogada. Porque senão só fica uma pessoa que tá ali fazendo performance e o tempo todo se policiando. Então a pessoa ela não faz uma coisa diferente, ela sempre segue os mesmos protocolos, as mesmas etapas, vira as relações que ela tem, né, o dia a dia com o seu parceiro ou com sua família, vira uma coisa massiva, automática. A pessoa com seu parceiro vai perdendo essa intimidade, essa ligação, porque ela não tá presente fazendo aquilo. Aquilo foi uma coisa que ela aprendeu a fazer mecanicamente. É como lavar a louça mecanicamente ou dirigir um carro. Ela só faz aquilo mecanicamente. Então ela não se expressa, ela não tem espontaneidade. E quando a gente não se expressa, quando a gente não tá presente, as nossas relações perdem a qualidade.
Porque aí a gente só tá performando, a gente nem tá ali no momento, a gente só tá performando, fazendo nananana, doido a hora que aquilo vai acabar pra gente poder fazer outra coisa. Então a mente, ela atrapalha muito porque a gente é o tempo todo estimulado. E se a gente não sabe se desvincular da nossa mente e ir pro coração, a gente fica travado em regrinhas. Porque o tempo todo a sociedade, ela traz regras pra gente. A sociedade, ela gosta tanto de regras, né? Que ela traz até regras e condutas para formatos de relacionamento. Ah, então o formato de relacionamento que é plausível, que eu aceito, é esse aqui e tal. Ah, o jeito que você tem que sair, fazer um evento com a sua família, uma programação, é desse jeito, X e Y. Ah, porque você só pode conhecer e namorar pessoas e casar com pessoas que têm tal idade, ou que têm tal de altura, ou que têm uma classe social tal, uma classe econômica tal. Pessoas que se vestem de determinada forma, que têm características físicas dessa forma. A sociedade, ela entende muito de regra, mas ela não entende nada de afeto nem de amor. Então, se a gente deixa a gente se poluir por todas essas regrinhas, por todo esse lixo que a sociedade joga na gente, a gente não vai saber nada de afeto, né? Porque primeiro a gente tem que entender qual é o nosso amor, qual é a nossa forma de expressão, pra gente poder expressar isso de forma adequada. Não é aprender como amar pelos outros, é aprender a amar pela gente. Porque cada pessoa tem um jeito de amar. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis em beijar na boca, por exemplo. Outras não se sentem tão confortáveis. Eu já conheci pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que gostam de um tipo de carinho X. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que são mais abertas, adoram um abraço, adoram um toque para se sentirem amadas. Tem pessoas que preferem outras coisas, talvez um tempo que você passe com ela, talvez atividades que você faça. Então cada pessoa, ela entende e expressa o amor de uma determinada forma. Então nem sempre a gente pegar essas regrinhas vai funcionar, porque a gente está pegando uma coisa que é do outro, que é de fora. E quando a gente fala de amor, é uma coisa muito íntima. Como que a gente faz para poder sair do cabeção, sair do analítico e ir para as relações? É parar de escutar essas vozes que dizem que pra gente amar, a gente tem que se posicionar de uma determinada forma, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que a gente tem que deixar de lado as vozes dos nossos pais, as vozes dos nossos professores, as vozes dos nossos mestres, desses padres, desses pastores, desses pais, desses tios, da sociedade, dos nossos amigos, quando a gente entra pra porta de casa. Então você ouve essas pessoas e até acolhe o que elas estão falando, acolhe a opinião delas, mas quando se trata de você e o seu parceiro, no momento em que você entra da porta pra dentro, ali tem que ser uma coisa que só diz respeito entre você e seu parceiro. Então você não tem que trazer as vozes da sua mãe, do seu pai pra sua relação, você não tem que trazer a voz dos seus amigos nas suas relações, você não tem que se guiar pela voz dos outros. Quando você entra pra se relacionar, quando você tá na sua casa se relacionando com seu parceiro, com sua parceira, você está se relacionando com a sua família, você tem que saber deixar de lado todas essas regrinhas que as pessoas foram te falando. Porque nem todo mundo sabe sobre amor, nem todo mundo sabe sobre afeto, gente. E nem todo mundo também é totalmente desreprimido. Então muitas das coisas que os nossos pais falam, que as pessoas mais antigas às vezes falam, condiz apenas com a realidade dessas pessoas, não condiz com a nossa realidade. E também aquilo é um pensamento fruto de muita repressão, de muito julgamento. Então às vezes a pessoa, ela tem esse pensamento porque também foi alimentado isso nela. Só que aquilo não é de fato o que ela deveria viver. Ela deveria viver o próprio afeto, a própria existência. Mas ela fica presa a regrinhas. Se você quer dar uma qualidade melhor nas suas relações, se você quer, quando chega o seu parceiro em casa, quando chega a sua parceira em casa, quando vocês estão juntos, tendo um tempo de qualidade, um tempo de intimidade, se você quer deixar de ser um analista, se você quer ser um parceiro de fato, um namorado, um marido, uma esposa de fato, você tem que parar de escutar as vozes das outras pessoas. E você tem que entender o que pra você funciona melhor e o que pro seu parceiro funciona melhor. Claro, sempre no consenso entre os dois. Mas você saber o que pra você é mais confortável, o que pro seu parceiro é mais confortável. Pra você não se guiar por regrinhas. Então, se você quer abraçar, abraça. Se você quer simplesmente ver um filme com seu parceiro, vê um filme com seu parceiro. Se no momento você quer fazer um evento diferente, um programa diferente, faça. Se você quer comemorar o seu namoro num dia em que não tem nenhum feriado, nenhuma data comemorativa, comemora. Não fique esperando a validação das outras pessoas e a validação da sociedade para você se permitir viver o afeto.
Não fique esperando o Dia dos Pais para você ir lá visitar seu pai, trocar um afeto com seu pai. Não fique esperando o Dia das Mães para você ir lá trocar um afeto com a sua mãe. Não fique esperando o dia do aniversário do casamento para você fazer uma coisa incrível. Faz no momento que você se sentir mais confortável. Não se esqueça do coração nas suas relações. Use sim a mente analítica, a mente racional para você resolver conflitos, resolver problemas. Mas lembre-se que no momento de se relacionar com seu parceiro, com seus filhos, com seus amigos, no momento que você entra da porta de casa para dentro, você tem que ser um parceiro, um marido, uma esposa. Você não tem que ser um analista, não tem que ser um juiz e nem tem que ser um cientista. Você apenas tem que ser outra alma comum. Não deixe com que você faça aquilo que você sente naquele momento, porque talvez é isso que você e o seu parceiro precisam para vivenciar esse amor de forma adequada. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e que ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.